Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT, e esse é mais um episódio do Forbes Talk, onde a gente fala sobre inspiração, carreira, negócios, tecnologia, inovação, ou seja, é um papo aberto aqui para se inspirar, mas entender também que criatividade, inovação, transformação é feito de repertório e história. E hoje eu recebo, a gente está aqui conversando já há mais tempo do que o tempo desse podcast aqui, Caio Amato. O Caio, ele é presidente global da Oakley. Fica lá na Itália, depois ele vai explicar um pouquinho pra gente. Querido, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado pela presença, obrigado por aproveitar, né, o fato de estar aqui em São Paulo para conversar com a gente. Bom, temos um desafio aqui, né, Vamos lá. em alguns minutos condensar uma história bem legal, assim, eu já te falei pessoalmente, mas vou falar aqui, tem muitos elementos da tua história que me inspiram, né, eu sou também da periferia, também morei no interior, então a gente sabe que você participou de momentos importantes aí para muita gente. Mas vamos lá, falando especificamente de carreira, você tem uma escola muito interessante quando a gente fala de moda, quando a gente fala principalmente do lado de lifestyle, né, Alpargatas, depois Adidas e por aí vai. Conta um pouquinho, esse é o desafio, conta um pouquinho pra gente essa junção de repertório. É, não, a história toda começa com na minha cidade natal, Mococa, interior de São Paulo, que você sabe, você me conhece por Mococa, eu tinha esse apelido por muito tempo, e tudo começa com por uma disfunção que não vem ao caso. Eu tenho obesidade aos 12 anos de idade, 130 quilos, e de repente eu sofria bullying. Para lutar contra esse bullying, eu comecei a jogar futebol. Treinava muito futebol, porque era a minha forma de devolver aquilo para as pessoas, então, que estavam ali me fazendo bullying. Então o esporte mudou minha vida de uma forma profunda, porque o futebol eu jogava bola 4 vezes por dia e acabei, emagrecendo 50 quilos, me divertindo, sem muito esforço, Foi assim, uma né, terapia ali, mais do que uma terapia, mas foi mais que uma terapia. Foi a forma que eu arrumei de lutar. E como isso aconteceu muito cedo, dos 12 aos 15, eu virei uma pessoa muito corajosa. É uma pessoa que ama tomar riscos e uma pessoa muito empática. Eu acho que esses foram as 2 coisas que saíram desse período aí de eu me transformando a minha vida através do esporte. Mas tudo isso para dizer que, a minha missão de vida virou mudar a vida das pessoas, como a minha mudou através do esporte, através da inovação e através das coisas que eu faço. E nisso eu achei que, cara, o começo da minha carreira foi uma confusão. Eu achei que eu ia ser, primeiro jogador de futebol como todo bom brasileiro, depois eu achei que eu fosse ser diretor de cinema na SPM lá, e psicólogo, e que gostava de biologia, e fiz um ano de física na Unicamp. Tudo isso para te contar que eu acabei achando que ia ser cineasta e caí no na Alpargatas, porque eu precisava de dinheiro para seguir minha vida. Então o meu primeiro emprego foi 6 meses de Timberland, aí eu fui promovido a analista da Mizuno. Mas eu lembro, ouvindo outras conversas que você, tinha uma vaga ali para Havaianas, não tinha? Antes de Tinha, Tinder? tinha. E eu quase peguei com a Carla Schmitzberg, que era a presidenta da Havaianas na época, e cancelaram essa vaga. Eu fui fazer minha entrevista com outra pessoa, que é a Penélope, a P, e ela estava grávida de 9 meses, então 8 meses e meio, então eu tive sorte dela não fazer o teste Excel em inglês, senão não entrava. Mas, assim, foi a primeira entrevista que eu fiz na vida, e única proativa. Depois eu fui mudar, os empregos que eu mudei foram pessoas que vieram atrás, mas foi assim que eu entrei lá na Mizuno. Mizuno, cara, foi um desafio muito legal, porque era uma marca ortopédica, japonesa, mas que tinha um respeito dos corredores aqui muito grande. E o que a gente fez, assim, foram 2 coisas muito simples. Uma muito simples, uma mais complexa, mais subjetiva. A primeira, mais simples, foi, desenvolver todo um calendário que a gente conseguisse virar pré-venda em vez de pós-venda, porque a Mizuno era pós-venda, eles compravam e depois tentavam vender. E para isso tinha que convencer os japoneses de, desenvolver produto bem antes do que eles costumavam desenvolver. Então tem toda uma parte ali logística complicada que a gente conseguiu resolver. Nisso a marca triplicou. E a segunda foi pura e simples leitura de mercado brasileiro para entender o que ia fazer a marca, ser respeitada no mercado brasileiro, o que ia fazer a marca ser um pouco mais sexy. Porque o que a gente queria era ter o respeito dos corredores, mas a gente queria também furar bolhas e extrapolar para a cultura, extrapolar para a corrida de rua de uma forma mais ampla.
e menos ortopédica e menos racional. Deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente já volta a falar de cultura. Essa parte, esse exemplo que você deu de convencê-los e mudar, a dinâmica, dá um grau de complexidade para quem não está acostumado com isso. Você, eh convencer a tua matriz lá no Japão a mudar uma dinâmica extremamente complexa para atender um mercado como o Brasil. É, e isso foi uma briga de anos, assim, e eu acho que essa briga foi passo a passo, porque a primeira cor que a gente fez para o mercado, ela explodiu de vender. O mínimo era 2.500 pares, a gente vendeu 30.000, 35.000 pares de uma cor. E aí eles falaram: "Tá bom, então vamos abrir mais cor". E depois que a gente abriu mais cor, explodiu, eles falaram: "Tá bom, então vamos começar a fazer esses produtos para o Brasil", porque o Brasil já era o número 1 do mundo de calçado. Então mas assim, o difícil é que as pessoas no mercado, elas costumam, no mercado não, na vida, a gente costuma começar pelo o quê, em vez de porquê, né. Simon Sinek, que é uma das minhas grandes inspirações. Então eu acho que nesse momento de vida eu aprendi que começar pelo porquê dava uma conexão e gerava um resultado muito melhor. Exemplo prático, eh, eu queria fazer, um produto para o Brasil que foi o Prophecy, né, que foi o primeiro sneaker do Brasil feito para o Brasil. Eu tentei fazer isso com os japoneses por 2 anos e eles não me ouviam, porque eu falava: "Eu preciso de um produto tratorado, porque tem que ser um produto com tecnologia visível". Era o argumento conceitual, até porque você não tinha número aqui ou Não, era um argumento conceitual. E o que eu queria era ser a marca mais cara do mercado, porque aqui no Brasil, valor naquela época era se você fosse a mais cara, você era a melhor, então tinha esse sentimento. E eu insistia: "Precisa ser tratorado, precisa ser muito visual", e eles nunca fizeram. Até o dia que eu cheguei e falei: "Pessoal, o Brasil tem uma relação com tênis muito diferente do resto do mundo. Aqui, um tênis, as pessoas, não tinham acesso a tênis de um ponto, a taxa de importação era tão alta, que o preço ficava tão alto de um tênis importado, que você roubava tênis se roubava um tênis no Brasil, não carteira, de tão caro que era um é tênis. quase a lógica guardadas as proporções, é a lógica de um celular hoje. A lógica do celular hoje. E aí esse foi o ponto de partida. Quando eu contei para eles o porquê que o brasileiro ele tinha uma relação com o tênis que era visceral, que era uma relação de posicionamento, de inserção social, de pertencimento, o japonês falou: "Vamos fazer". E foi aí que eu aprendi que, tipo, se eu argumentasse com o porquê, funcionaria. Então, isso foi pela carreira toda, mas eu consegui que eles fizessem o produto bem antes no processo com o porquê. Quando eu expliquei que a gente ia alavancar a venda e eles são muito organizados e o que interessa para eles é a organização, que isso daria um nível de organização surreal para a empresa, foi assim. Eles são tradicionais? Eu acho que o teu exemplo tá mostrando que não necessariamente. Eles são organizados, mas isso não quer dizer que eles não tomam risco. Não, eles não tomam risco, eles são avessos a risco. Eles são Eles avessos a isso. não gostam de tomar risco. E por isso que, assim, eu tive que, tentar convencê-los muito mais por uma veia emocional de cultura, pertencimento e por que eu queria que o brasileiro gostava daquilo, porque por vias normais eles não iriam fazer, por pragmatismo eles não iriam Na fazer. época te dava um frio na barriga ou você já estava confiante até pelo histórico que você tinha ali dos resultados? Zero frio na barriga, zero frio, eu tinha uma confiança extrema naquilo, porque, eu fazia parte daquilo. Eu era um dos brasileiros que sonhava com um tênis daquele, eu fazia tanto eu era uma parte tão intrínseca de quem eu era, que eu me sentia um representante da cultura, então pra mim aquilo era eu não tinha dúvida nenhuma, nenhuma. O pessoal me chamava de louco, 500 era 2 para R$1, era R$1.000 o tênis, né, $500. O pessoal: "Você tá maluco que vai vender um tênis de $500?" E eu não entendo pessoal, não se preocupe, não interessa o preço, a gente vai traduzir um sentimento de uma cultura aqui, vai dar certo, vamos para o pau, e foi aquela explosão, né. E foi esse o motivo porque me contrataram na Adidas, porque o produto, a marca explodiu tanto, a comunicação estava tão legal que me trouxeram pra lá. Calma aí que a gente também já vai falar de cultura, olha que interessante, né, a cultura japonesa aqui, cultura alemã, do ponto de vista de gestão, eu gosto muito de falar sobre culturas. Sim. Mas, para fechar aqui, Mizuno, é lifestyle, o olhar para o tênis ali como cultura, e aqui tem uma parte que eu gosto muito que, o seu trabalho, o trabalho da sua equipe naquele momento, influenciou a vida de uma galera muito especial, assim.
Me fala sobre isso, nesse momento que você passa a ter ali o tênis como um ícone de não só de inserção social, mas de estilo, de Pertencimento, de estilo, pertencimento, é. essa é a melhor palavra. É, esse momento, assim, foi é que na hora a gente não sabe, né, a gente não entende muito o que tá acontecendo e o que tá fazendo. O que eu entendia é, eu comprei 6.000 pares, acabou em 1 minuto, eu comprei 20, acabou, eu comprei 200, acabou, eu comprei 400.000 pares, o negócio foi tomando uma proporção gigantesca. E a gente não e assim, quando se toma uma proporção gigantesca, você tem os louros disso corporativos, então a marca estava crescendo um absurdo, a indústria mudou toda, porque o lojista ele fazia o número dele em um dia quando recebia uma caixa de Spring Blade naquela época, mas só depois, em Portugal, morando na Alemanha e viajando para Portugal, que eu sentei para conversar por um acaso com o Conde, em um evento que eu não sabia que ele estaria, o Condzilla. E aí o Conde, a gente imagina que tem um impacto na vida das pessoas, né, que eu já tive nessa posição de desejar um produto e conseguir comprar. E aí o Conde me contou: "Cara, Conde, parabéns pelo Sintonia, estava arrebentando, tinha uma cena do Sintonia que a galera era um círculo e o pessoal ali do humor falando sobre um julgamento que eles iam fazer". E eu falei: "Conde, aquela cena, a linguagem deles, aquilo é uma obra de arte, cara". Porque é o jeito que é, a primeira vez que eu vejo a periferia ser representada como ela é, de verdade. E ele falou: "Você não sabe, eu construí todo o argumento do Sintonia baseado em 3 moleques que queriam se desenvolver na vida para comprar um tênis de 1.000". Então assim, ele viveu tanto aquilo na vida dele, que o argumento central para o Sintonia nasceu do desejo daqueles 3 meninos, daquelas 3, né, personagens querendo um tênis de R$ 1.000. E aí, assim, toda conversa que você vai, no Podpah quando eu fui, quando você conversa com as pessoas que você vai entendendo como esse tênis tocou a vida das pessoas e como foi uma parte, da vida delas, assim, isso é a coisa mais legal do nosso trabalho, que é perceber que você conseguiu transformar sentimento em um produto e conseguiu fazer parte das pessoas. É como se fosse um abraço, né, das Tem pessoas. uma coisa, você falou de sintonia e você que não assistiu ou que não até não acompanha, mas você que é de negócios, de marketing, de consumo, sintonia ela é uma escola para você observar primeiro para sair da sua bolha, mas para observar é uma ficção com muita realidade. E ali fala sobre comportamento, sobre o aspiracional e por aí vai. Mas sabe o que é interessante que você está falando? Para além do negócio aqui, você trabalhar ou ter ou ter um inspiracional de comprar um tênis de R$ 1.000, às vezes as pessoas tem muita crítica no entorno disso, né, "Poxa, mas consumo e tal", mas isso é um traço importante para a gente discutir aqui do que é o Brasil, do quanto também tem um lado positivo e de ascensão, né. Eu vou trabalhar para comprar um tênis, mas isso vai me tirar de outros caminhos, então tem um impacto muito grande aqui, às vezes a gente Tem não tem essa proporção. Não, não tem, e aí as pessoas vêm contando, né, hoje em dia é legal ver, porque em retrocesso você entende direitinho os movimentos acontecendo ao mesmo tempo. E essa parada foi um momento em que o funk estava crescendo e a periferia estava deixando de ser uma cultura, uma subcultura para virar cultura de massa. Então as coisas andaram muito em paralelo e é muito legal ver a quantidade de pessoas que usou esse tênis para se inspirar. Porque, assim, tem um problema de ser caro? Tem um problema de ser caro, o tênis custava muito caro, era um tênis que era muito à frente do que estava sendo feito, ele era um trator, ele era um transformer, né. Então, mas para além disso as pessoas se inspiraram para mudar de vida, para tentar ascender, que é uma coisa, assim, muito legal. Quando você ascende, na vida e é capaz de se dar um presente desse, é muito mais do que um produto, é uma coisa realmente de transformação pessoal e evolução pessoal. Então, tocou muita gente e me toca profundamente. É, e também e só para fechar essa parte, às vezes, de novo, né, eu acho que olhando para o lado do essa parte que às vezes tem muita crítica, aqui no Brasil, o material, o consumo, ele também é uma forma de afirmação social positiva. "Olha, eu cheguei até lá, né, eu estou aqui. Olha, pai, olha o carro que eu consegui comprar", ou "Pai, consegui. Mãe, a casa". Então isso é um traço interessante. Vamos lá, Mas voltando só para complementar isso, porque eu acho importante o pessoal entender. Assim, hoje para mim o que falta se eu pudesse mudar uma coisa no mundo, o que eu mudaria é inserir empatia em todas as pessoas, né. A gente vive numa sociedade muito polarizada,
Estados Unidos também polarizado, é uma tendência global a polarização, sabe. E a gente, assim, de vez em quando as pessoas elas têm uma dificuldade de se colocar no lugar do outro muito grande. E foi isso que o futebol e esse bullying me ensinou, porque eu tive naquele lugar de sofrimento e eu passei depois que eu saí dele, eu não passei a replicar o que faziam comigo. Na verdade, eu sentia a dor do outro e tentava trazer as pessoas junto comigo para não ter essa separação. Eu acho que faz muito assim, é muito difícil se colocar no lugar do outro e é muito fácil julgar uma pessoa que compra ou uma pessoa que está mostrando o carro novo e você nunca ter estado naquela posição de querer e não ter condições e brigar e galgar e conseguir crescer e ter aquilo. Então, assim, assim, é um lugar muito legal de se estar quando você consegue passar dessa fase. Então eu, cara, pra mim de novo, quando uma pessoa conta que teve, pra mim é um abraço, eu me sinto abraçado, de uma forma muito profunda por isso, porque eu acho que, nós como Brasil e nós como sociedade, a gente precisa ser mais empático, assim. Tá faltando empatia e pra mim é a base de tudo. Quando você se anula e consegue enxergar o outro por completo, tudo melhora. Você é mais vulnerável, você é mais empático, você entende o lado do outro e as coisas são resolvidas de uma forma mais tranquila. E a empatia, ela resgata uma das coisas que, como você disse, que a gente perdeu, que é a capacidade do diálogo, né. Exato. Independentemente do que você pensa ou não, a gente não pode perder a capacidade de dialogar, de É. conversar sobre algo. E antes de dialogar, a capacidade de escutar, que a gente perdeu. Porque o diálogo é escuta ativa. O diálogo não é ele não pode ser diálogo ativo, monólogo ativo, é escuta. E isso, cara, é a base de fazer produto para as pessoas. A base de você conseguir fazer produtos que quebrem a banca, que furem bolhas, é a sua capacidade de se anular. Vou dar uma frase aqui que eu falo muito pro meu time. Até a gente entender quando que você se torna um profissional relevante, bom, e que vai transformar a vida das pessoas, é quando você entende a sua irrelevância e a irrelevância da sua marca no mundo. Pode parecer contraintuitivo, mas quando você percebe que a marca é só um veículo para as pessoas mostrarem o que elas são, serem o que elas são, é aí que a mágica acontece. E foi aí que eu aprendi com o Spring Blade, que tipo assim, eu não tô aqui para ativamente falar: "Você tem que usar esse tênis". Eu tô aqui para me anular e para abrir o coração, para escutar as pessoas ativamente, para entender o que elas querem, o que elas precisam e como eu dou uma coisa que traduz o sentimento delas. Deixa de ser sobre a marca, é Não sobre é a sobre a pessoa. marca, nunca é. E quando você faz isso, tudo vira sobre a marca naturalmente. É o assim, pulando para Oakley, um caso que a gente tem é o Plantares, que no The Town, por exemplo, um terço das pessoas estavam usando Plantares no dia do Travis Scott, que é um produto feito, inspirado no Brasil, inspirado pela X-Metal, por exemplo. A gente só emplacou um novo produto no Brasil com a mesma relevância que o X-Metal, a partir do momento que a gente não quis forçar pessoas a pegarem um produto que a gente queria forçar. Mas que a gente parou para ouvir ativamente e fez um produto que traduzia o sentimento deles. Ô Caio, aqui tem uma coisa super importante do ponto de vista corporativo, porque o que você está falando, a empatia, a escuta aplicada ao negócio, ela tá na boca de todos os executivos e das executivas. Só que entre a realidade e a prática tem o que assim, qual o desafio de não perder esse teu olhar? Assim, é o dia a dia da meta, da pressão, do mercado mudando, como não deixar a gente perder, por mais óbvio que pareça, a gente perder esse lado da escuta? Assim, dentro do mundo corporativo, o maior problema que eu vejo é ego. E para você não perder essa escutativa, você tem que se manter, com todo mundo tem ego, o ego é bom para te empurrar para frente, mas se você não se mantém com o ego, se você não se lembra da sua irrelevância nesse universo gigante do jeito que é, e se você não, se recorda de que o que você tem hoje é o que você sonhou alguns anos atrás, eu acho que no mundo corporativo é muito fácil. O mundo corporativo ele sempre coloca uma cenoura, vamos fazer a alusão do cavalo ou do burrinho
andando, que você põe uma vara com a cenoura na frente, né, para ele continuar andando. O mundo corporativo ele sempre vai aumentar o tamanho da cenoura na sua frente e sempre vai diminuir o tamanho da vara. Então você vai ver a cenoura cada vez maior na tua frente e, assim, muitas das vezes a gente perde o sentido de o porquê você tá lá, por que você entrou, entendeu? E aquilo acaba virando um jogo de ego e um jogo financeiro, e isso é muito fácil acontecer, porque é muita briga de poder e é muita pessoa tentando te bajular e vira um jogo de ego e de poder. Então, essa é a grande distância entre você conseguir ter uma escuta ativa e você falar que tem uma escuta ativa e não ter. É você brigar e fazer com que o seu ego fique num lugar, assim, de humildade e de escuta ativa. Eu tenho uma esposa maravilhosa. A minha esposa é a minha maior inspiração, ela é uma pessoa que está sempre avessa a qualquer tipo de exposição, assim, ela não liga. E ela não só não liga, como ela acha que, sabe, que assim, e ela me puxa muito, muito para esse lugar. Então eu tive a sorte de ter uma pessoa do meu lado que tem uns valores intocáveis e que ela se preocupa com o que realmente importa. Como você tá? O que que você tá sentindo? Sabe, esquece o mundo externo. Então, eu acho que essa busca sempre é para se manter com o pé no chão que faz você ter essa escutativa. O que você falou do ego, e é interessante que para ambos é destrutivo, né. Isso é destrutivo para a empresa, isso é destrutivo pra pessoa, e é um desgaste de energia e por aí vai. Vamos fazer a transição do Japão pra Ale Alemanha, antes de chegar na Itália, eh, culturas absolutamente diferentes, mas tinha um contexto interessante aqui de Adidas no seu caso, né. Você tinha uma missão aí logo que você chegou lá. a Adidas eu fui pra running da Adidas, né, e o running caía muito, ano após ano. Então a minha missão Vinha perdendo mercado. muito, caía 30% depois de ter caído 30%. E era antes de cair 2 vezes 30%, o running representava 60% da Adidas, na época. Mas quando eu falo running, as pessoas vão achar que é corrida ativa, não. Running naquela época era tanto corrida quanto tênis de couro, Nike Shox Totalmente era diferente do que virou o mercado hoje. exato, Nike Shox era considerado um tênis de running na época, ou training, né, dependia ali do mesmo jeito que o Adidas Bounce, que era um produto de couro super, assim, hoje antiquado e daqui a pouco vai virar moda, né, que moda é cíclica. Mas esses produtos estavam dentro e o que acontecia é que o produto de couro casual Bounce da Adidas, ele foi super distribuído, e quando um produto é super distribuído, as pessoas perdem o interesse porque todo mundo tem, e aí de repente o mercado estava de ressaca, hangover desse produto. E esse produto era o carro-chefe e eles não tinham produzido nenhum ativo para além de um produto casual. Produto casual fashion, ele é cíclico. A moda é cíclica. Produto de performance, ele não é cíclico, ele é construído ao longo dos anos. Então o meu grande desafio na Adidas Brasil, era transformar era ter credibilidade com o running, performance e construir uma nova proposição para o running mais casual. Então eu criei o Spring Blade, que foi o produto também de R$ 1.000 da Adidas que quebrou a banca, explodiu de vender. Inclusive em 2014 na Copa, ele vendeu mais do que a Copa toda, a Adidas patrocinando a Copa, esse produto vendeu 3 vezes mais do que a Copa, um produto, Esse produto, só para eu entender, ele foi aquela mesma lógica que você contou da Mizuno, mesma lógica, ele foi feito a partir de um olhar local. de um olhar local 100% local e de uma tendência que eu via que as pessoas estavam começando a ficar cansadas do casual de couro, e elas estavam indo já para a modernidade era mais uma linha, eh, casual, mas inspirada em performance. Então eu fiz o Spring Blade sob a mesma perspectiva de ser tratorado, de ser uma coisa visualmente agressiva, mas eu fiz um upper, um cabedal, muito mais esportivo do que o Spring Blade, entendeu? Porque eu sabia que era tendência, e aí foi como a gente conseguiu desbancar um pouco o Spring Blade e trazer desbancar o Prophecy e trazer o Spring Blade para o produto mais vendido do mercado, em valor. E isso me deu caixa, foi a vaca leiteira para eu conseguir investir no mercado de performance, que é um mercado que não se no mercado de moda você consegue revoluções, o mercado de performance é feito de evoluções. Você evolui ano após ano. Então aqui eu comecei no mercado de performance da Adidas
com o Marcos Paulo Reis, uma época que, assim, é até engraçado, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalha na Adidas hoje, que ela não estava nem conseguindo entender ela falou: "Não, mas a Adidas em performance naquela época ganhava maratona". E eu falei: "Nossa, ganhava todas, mas não vendia nada". Tinham 2 portas que vendia produto de performance vertical, que era a Velocitar e a então, assim, era um mercado completamente diferente do que é hoje, né. Foi a abertura desse mercado de performance real. Então não adiantava o maratonista ganhar com tênis, não vendia mais por isso. Não se traduzia em cultura no Brasil, não se traduzia em uso. E aí foi quando a gente começou a desenvolver a linha Boost no Brasil. Nossa, Eh, que é o outro fenômeno. Outro fenômeno, mas longa história curta, senão nós vamos ficar aqui nisso há muito tempo. Eu usei o Spring Blade para ser o meu a minha caixa, para eu conseguir investir no long term, que era o performance. E isso foi. A gente saiu com um boost de 6.000 pares. Quando eu saí para ir para global, a gente já estava vendendo, eu acho que, nossa, era 300, 400.000 pares desse performance, que para o Brasil naquela época era muito. Então a gente saiu de ser uma marca muito voltada para o casual de running, para ter um balanço legal, ganhando mercado nos 2 lados e bacana. Até que eu fui convidado para liderar futebol durante a Copa do Mundo no Brasil. Experiência surreal, assim, Vale considerar que é o lugar que salvou a tua vida, né, então, foi, pra você era muito especial. e eu odiei. Eu odiei cada segundo. Porque parece que mexeu em um lugar da minha vida que eu não quero que mexa. O futebol é o meu lugar, e é legal falar isso para as pessoas, porque a maioria acredita que, e eu tô aqui para ser vulnerável também e falar as coisas que deram certo e deram errado. Futebol foi uma grande decepção para mim, como profissional, porque eu achei isso que você achou. Eu achei que eu fosse me encontrar lá. E na verdade eu percebi que o futebol, ele é um lugar, assim, trabalhar com futebol é um lugar mais de status. Vou te explicar melhor. Um moleque que tá sonhando em ser jogador, ele admira o jogador que tem o carro, que é o mais fodão. Naquela época era uma coisa muito baseada em status, enquanto a parte de corrida era uma coisa muito de propósito, de ser uma melhor versão de você mesmo. Então quando eu fui pra lá, eu achei que eu ia me encontrar, na verdade eu me perdi em futebol. E aí tem muita história boa, né, assim, aprovar camisa no Brasil naquela época era uma, eu não vou nem comentar qual clube, que maneira, mas, cara, você entrava numa sala com 300 pessoas e um xingando o outro, porque eram partidos diferentes dentro do clube. E aí eu já tive aprovação de camiseta de clube com um sobrinho de 6 anos que chegou e a pessoa falou: "Qual que você gosta mais?". Então, trabalho de 2 anos, assim, cara, esse futebol tem muita história Mas engraçada. é legal você não só o lado da vulnerabilidade, mas é legal e isso acontece muito, eu percebo, no mundo corporativo. Não é necessariamente aquilo que você a tua paixão, aquilo que você ama que é o sinônimo de que vai ser um sucesso quando você vai virar uma liderança ali Exato. naquele segmento, isso é muito E no legal. meu caso foi o oposto, assim, eu curti aquele 1 ano, eu curti muito porque eu aprendi como o futebol funciona. E as pessoas não sabem, mas o futebol, ele é um lugar que te dá um brand awareness que nenhum outro esporte te dá, por motivos óbvios, é o maior esporte do planeta. E ele vende muito pouco, as pessoas imaginam de fora, e o pessoal em rede social, quando eu falo isso, eles ficam loucos comigo. "Você vai falar que a camisa não vende do Cristiano Ronaldo?". Perto do tamanho do contrato, nunca se paga, Ou seja, sabe? olhando de fora como leigo, a gente acha assim: "Nossa, é explosivo", quando É na verdade explosivo tem e é um lugar de fazer dinheiro, e não é um lugar de fazer dinheiro, é um lugar de, na verdade, ter exposição de marca. Você não faz dinheiro lá. Nenhuma marca esportiva no mundo faz dinheiro no futebol. Lá você se expõe e você capitaliza em training, em roupa, em calçado, running. Então isso foi assim, aprender o mundo do futebol foi muito valioso para mim, para entender, assim, o geral do mercado esportivo. Eu fui formado aí. E foi aí que eu percebi que para mim era um lugar que eu queria manter sagrado. Não que eu sou contra trabalhar com futebol, mas que não podia ser, a minha vida não podia ser só o futebol, ela precisava ter um propósito maior, que era continuar transformando vidas. legal isso que você falou, assim, em todos os momentos aqui, onde você destaca um dos maiores aprendizados da tua vida, barra carreira, tem a ver com um momento que não necessariamente
deu muito certo. Então, É, isso é legal, assim, eu acho que tem uma é. querido, eu vou fazer a transição agora para Oakley, mas tem um lado de Adidas que de influência e tal, mas eu coloco na conversa de Oakley, que é um trabalho bem legal também que você faz. Como você chega na Oakley? Foi 2020, né? Foi Que ano 2020. emblemático para assumir qualquer desafio. Nossa, assim, eu depois do futebol, eu fui pra eu virei o cara de marketing local do Brasil, eh, só para contextualizar como eu cheguei, depois disso eu fui convidado, a gente teve Olimpíada, a Olimpíada, a gente, assim, quando eu falo de tomar risco, a gente tomou tanto risco, e que a gente com um valor muito menor do que o da Nike, a gente bateu a P&G no final das Olimpíadas por conta de riscos que a gente tomou. E aí a Adidas Global me puxou para lá. Para eu ser vice-presidente global de corrida, era running, training, que é vestuário, core, que é a coleção mais básica de calçado, e kids e women, Isso baseado na Alemanha? na Alemanha. Então eu fiquei 5 anos lá na Alemanha cuidando disso, baita aprendizado, alemão, assim, a cultura alemã, vamos lá, que você gosta de cultura, tem gráficos que mostram, tem um subset de valores aqui, que é aqueles gráficos de aranha, sabe? Que aí você mostra o que que a cultura valoriza, o que que a cultura é boa e é ruim. Então você tem o Brasil, é um país que improvisa muito bem, e você tem a Alemanha, que é um país que não improvisa nada bem, mas que é muito bom com forma, assim, pragmaticamente, é um país que tudo funciona. Então quando você vê o gráfico de aranha, o Brasil tá aqui, a Alemanha tá aqui, eles não podiam ser mais opostos culturalmente. Então, quando eu cheguei lá, foi uma quebra muito grande também pessoal, de tipo, de novo, me anular e entender como um alemão pensa. E aí veio uma parada muito legal que eu descobri na minha vida, porque quando a gente olha daqui do Brasil a Alemanha, a gente acha que é um país hiper tecnológico, os carros mais tecnológicos do mundo. Quando você chega na Alemanha, é um país rural. É um país rural. A Alemanha, o sistema bancário é feito por carta, até hoje. E a gente tá falando de uma das maiores economias da Da União da Europeia. União Europeia. Todas as coisas que o banco me mandava não era e-mail, era carta. E eu tinha que, por exemplo, eu queria ver 4 meses para trás do meu extrato bancário, eu tinha que ir no banco pedir formalmente em pessoa. Eu não consigo ver num aplicativo, não existe isso. Ou seja, quando eu cheguei lá, eu entendi uma das lições mais valiosas da minha vida também, que assim, como eu vejo a Alemanha, é o lugar mais, eh que assim, diferenças sociais são menores que eu vivi na minha vida. Um taxista, um cara que vai montar o armário na sua casa, um executivo, todos eles ganham a mesma coisa, entendeu? É muito igualitário. Tanto é que a pessoa vai arrumar o armário na sua casa, um cara foi é uma história real. Ele foi arrumar um armário em casa, eu estava lá do lado dele, ele falou: "Você vai ficar aqui?" Falei: "Posso ficar?" Ele falou: "Não, me deixa em paz, estou trabalhando, sai daqui." É assim, é igual, não tem esse aqui no Brasil a gente está acostumado com esse é uma questão histórica coronelista, que tem muita diferença social e as pessoas são muito subserventes, isso não existe lá, é todo mundo igual. E é assim, ao mesmo tempo que para quem vinha do Brasil e se incomoda um pouco, porque as pessoas você se sente um pouco de falta de educação ou as pessoas não têm aquele soft skill do brasileiro, eu comecei a olhar e falei: "Nossa, então por isso que o país funciona." Ou seja, lá eu aprendi que mais vale todas as pessoas serem menos egoístas e nadarem para o mesmo lado, e serem mais obedientes, do que no Brasil que a gente é, assim, eu não existe lugar nenhum no mundo que as pessoas são tão inteligentes e lidam tão bem com mudança como o brasileiro. A gente é incrível como povo. Vira-lata caramelo, eu sempre falo isso em todas as entrevistas que eu vou, eu sou o maior vira-lata caramelo assim, não do Brasil, eu represento o vira-lata caramelo, eu tenho orgulho de ser um vira-lata caramelo, porque a gente lida com escassez como ninguém, a gente transforma escassez em oportunidade como ninguém, mudou tudo, agora vem pra cá, agora vai pra lá, agora é direita, agora é esquerda, agora é isso, agora é aquilo, aí caiu e subiu, de repente o Brasil é a terceira economia, vai ser a terceira economia, é o melhor lugar do mundo, de repente cai lá embaixo. Cara, a gente sabe lidar com isso, muito bem. As coisas não mudam na Alemanha há 30 anos. A taxa de juro não muda na Alemanha há 30 anos.
Os caras não sabem lidar com essa mudança. Mas o que que eu aprendi? A Alemanha só é a maior economia da Europa, porque todos eles respeitam e movem tudo da mesma forma. Todos eles têm uma maneira de se comportar que respeitam muito o todo, ao invés de pensar muito em mim. Lá, uma pessoa para virar vice-presidente, se tem uma vaga de vice-presidência, ninguém aplica, porque a diferença de salário é tão pouca e o problema é tão maior que as pessoas não aplicam. Imagina uma sociedade onde a pessoa fala: "Espera aí, como diretor sênior, eu já tenho o carro da empresa, meus filhos têm uma escola boa, eu viajo 5 vezes por ano, eu vou ter uma E não tem nenhuma aposentadoria". questão de status, né, Nem que teria muito no zero status, tipo, todo mundo já tem uma vida boa. Mesmo uma pessoa com na parte mais baixa da pirâmide ali, eles têm o salário mínimo lá 2 pau. É como se aqui no Brasil todo mundo ganhasse R$ 12.000, entendeu? R$ 14.000. Imagina o que é uma sociedade assim. Por isso que não tem violência, entendeu? Então essa foi a minha grande lição da Alemanha. A gente fez Parley, fez um produto com lixo oceânico, a gente foi para o espaço, mandou produto para o espaço. Assim, nós tocamos a aquilo lá. A gente, cara, é um Titanic, tudo move muito devagar, mas a gente, cara, o que a gente revolucionou lá dentro, criamos o Ultra Boost, o primeiro produto de running que misturava running e lifestyle ao mesmo tempo, que nem a corrida estava acontecendo, criamos o Adidas Runners. Mas para tudo que eu vivi, a minha maior lição foi esse senso de comunidade que tem lá na Alemanha, ainda mais com o histórico que eles têm, é maravilhoso. É o país mais igualitário que eu vivi. Então, mas longa história curta, porque eu me empolguei. não, mas é legal, sabe o que é legal? Assim, quem te vê ou mesmo dando entre até pela a natureza do que é a Oakley, né, quem olha pra você e fala assim: "Não, mas ele é totalmente é o indisciplinado e tal, é o cara da criatividade", mas a tua base, ela olha só, ela vem da cultura japonesa, ela vem da cultura da alemã, olha que interessante como você vai compondo um repertório profissional. Falando de Oakley agora, eu não vejo Oakley como uma marca de moda, de lifestyle, pra mim hoje é tecnologia, né, mas que missão que você teve ali, 2020, ano de pandemia, né, olho do furacão, acho que muitos profissionais que assumiram novas empresas, novos cargos aqui jamais esquecerão. O que que foi essa imersão? Cara, primeiro que assim, eu sempre fui uma pessoa, como eu te disse, que ama tomar risco. E eu gosto de transformar as coisas. Se eu não transformo as coisas, se você me colocar em uma cadeira que é mais manutenção do que transformação, eu fico desesperado. E quando eu cheguei na Oakley, eu estava vindo de uma Adidas, que é um navio transatlântico, que para você virar 5 graus demora 2 anos e muita atividade política por trás para conseguir mudar. Eu cheguei para um lugar que eu ia falar com o CEO do grupo da Luxottica, que ele falava: "Faz, vai". Lá na Oakley, quando eu cheguei, a primeira assim, a maior dificuldade que uma empresa tem hoje em dia, na minha opinião, é você ter uma cultura que seja adequada e pertencimento. Para mim, se você cria uma cultura em que as pessoas são inspiradas pela visão e as pessoas sentem que elas fazem parte daquela trajetória e daquela jornada, cara, a sua marca vai explodir, porque as pessoas estão lá por propósito, elas não vão estar lá pelo salário no fim do mês. Se ela está lá pelo salário, amanhã alguém vai pagar € 500 a mais, a pessoa vai sair. Quando eu entrei, esse era o menor dos problemas. A cultura da Oakley é a cultura mais incrível que eu já vi na minha vida. É um navio pirata. A gente tem uma bandeira pirata em cima do prédio e paga multa para manter a bandeira pirata. Porque esse é o DNA da marca, é disruptivo e é uma marca que ela está sempre preocupada em criar para o futuro e entregar para o presente. Lá a gente tem uma crença de que o futuro não é previsto, ele é criado, a gente cria o futuro, que dá um senso de responsabilidade incrível, entendeu? Eu tô aqui para criar o futuro, eu não tô aqui para esperar para o futuro, eu vou criar. E eu vou olhar daqui 10, 20, 50 anos e vou imaginar como o mundo vai ser para eu criar o futuro. Então assim, isso era a minha vantagem. Eu estava entrando em uma empresa que eu não tinha nada a ensinar de cultura e pertencimento. Eu só tinha a agradecer e a aprender. Agora, a gente tinha um problema muito grave. O nosso passado ele era tão glorioso, Jordan, X-Metal, eh Missão Impossível. A marca ela não era só forte em performance, ela era forte em cultura. E as pessoas que estavam lá dentro, elas eram tão apegadas ao passado,
que elas estavam com dificuldade de continuar criando para o futuro. O passado estava aprisionando a Oakley dentro do bunker, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, eu vi uma cultura das mais bonitas que eu podia ver. E qual que é a base dessa cultura? A autenticidade. Todo mundo que tá lá dentro é quem eles são. Então, assim, lá quando a pessoa é inautêntica, é a morte. E, assim, pra te falar a real, a gente paga muito caro por ser autêntico. Muito caro. O que que significa? Ah, a Prada lançou um produto legal que tá vendendo quadradinho. Toda marca vai fazer um produto quadradinho. A gente não faz. A gente tem uma regra lá que é assim: se você remover o logo, parece Oakley? Sim, lança. Se você remover o logo, não parece Oakley? Não vai lançar. Então, assim, autenticidade. E as pessoas vão trabalhar de jaleco, com cachorro, com a bicicleta. Autenticidade. Você vai entrar lá e vai ser você mesmo. Segundo, inovação. Cara, a gente tá aqui para criar pro futuro e entregar presente. Vamos inovar, nós não temos medo de inovar, nós não temos medo de tomar risco, nós vamos procurar problema, achar solução e embrulhar isso em arte. É outra coisa que a gente usa muito lá dentro. E o terceiro pilar nosso lá, que a gente estabeleceu, é o pilar de disrupção. A gente sempre foi uma marca que viu o mundo de uma forma diferente de todo mundo. A gente estava lá para os caras que são misfits, que não se encaixavam, estavam lá para os underdogs, para as pessoas que não sabiam para onde ir. A Oakley sempre foi uma marca de minorias, assim, em uma época que isso era quase contra a cultura. E a gente quer continuar sendo disruptivo, a gente está aqui para mudar o mundo. Se não for para mudar o mundo, tem muitas marcas por aí que podem fazer manutenção. A gente não está aqui para manutenção, a gente está aqui para fazer revolução. Ô Caio, qual que é a diferença aqui, quando você fala de inovação e disrupção? Porque os 2 termos, eles são muito usados no mundo corporativo, mas eles são muito às vezes eles acabam sendo a mesma coisa. No caso de vocês, o que diferencia uma coisa da outra? Assim, a inovação, ela não necessariamente precisa ser disruptiva. A inovação, ela pode ser uma inovação, de manutenção. Então, assim, eu posso criar um novo tecido que ele parece ser um tecido comum, mas ele funciona de uma forma que vai tirar todo o calor do seu corpo. Isso é uma inovação, não é uma disrupção. A disrupção, geralmente, ela tá ligada com uma quebra de paradigma, entendeu? E a quebra de paradigma não necessariamente está linkada a produto. Ela pode estar linkada a como é que o seu ponto de venda, ele é construído, ela pode estar linkada a como você escolhe os seus atletas, ela pode estar linkada a como você traduz a visão da marca, entendeu? Então disrupção pra gente, enquanto inovação ela tá mais, enraizada em produto, disrupção ela vai para todos os lados. Só dar um exemplo aqui, transformar os óculos, em óculos inteligentes, transformar os óculos em um device, por exemplo, isso me parece que tem dos 2 também, Tem dos inovação e 2. disrupção. Tem dos 2. E aí qual que é o ponto, assim, inovar, a Apple é um grande exemplo. A Apple, ela foi uma disruptora por muito tempo. Hoje ela traz inovações, mas ela não tem uma disrupção há algum tempo. Ela tentou uma disrupção com o como é que chama? Com o óculos? Com O Apple Vision Pro. o Apple Vision Apple Pro. Vision Pro. Obrigado. Mas hoje eles são uma marca mais de inovação, eles têm algumas inovações ali, mas eles não causam uma disrupção, uma quebra de paradigma no mercado há muito tempo. E não significa que eles não façam dinheiro, pelo contrário, né, é uma das marcas mais fortes do mundo. Mas assim, aí tem uma parada legal, que tá na base. Para eu te explicar o óculos, eu vou falar como que a gente funciona lá. A gente tá lá, pra ser uma marca disruptiva, você precisa quebrar verdades universais. Essa é a base de disrupção e de inovação. Para você ser inovador, você precisa olhar para as coisas que a gente vê todos os dias de uma forma diferente do que elas são. Posso te dar um exemplo? Vou fazer uma brincadeira contigo agora. E responde, assim, o mais rápido e o que vem na cabeça da maneira mais rápida possível. Eu sou um extraterrestre, cheguei no planeta Terra. Como é que você veio para cá hoje? Carro. O que que é um carro? Eu não sei o que é um carro, sou um extraterrestre. É algo que me leva do ponto A para o ponto B, mas em contato com a terra. Tá, e como é que ele te leva do ponto A para o B? Mecânica. Mecânica. Como é que essa mecânica funciona? Coloca um combustível, esse combustível causa um processo ali de uma explosão. Legal. Combustível? Que combustível? O que que é combustível? Combustível O que que é? Como é que chama?
Combustível é algo que você Não, não, mas qual o nome dele? gasolina. E de onde vem? A gasolina vem do pe a gasolina vem do petróleo que está no fundo do oceano, depois de um processo longo de trabalho. E eu suponho que esse processo longo ele faz o mundo um lugar melhor. Não necessariamente. Aqui no mundo temos, respostas que podem ser diferentes para a mesma pergunta. É, mas assim, então você tá me dizendo que para você se locomover até aqui, você vai lá, tira um líquido fóssil 2,5 km embaixo da terra, que é um líquido que para tirar você causa mal para o meio ambiente, aí você vai, leva para uma refinaria, trata ele, polui o ambiente para tratar, para vir lá um líquido amarelo, para você trazer esse líquido amarelo de caminhão para um posto de gasolina, pra você colocar esse líquido amarelo dentro do teu carro para você se locomover de A a B? Isso, bem-vindo à Terra. Você entende o que eu tô te falando? Meu, Tipo, esse exercício é muito bom. é. E é incrível porque, assim, a gente nasce com a gasolina na nossa vida e a gente nunca para pra pensar sobre isso. E, assim, por que que o Elon eu não vou defender e falar mal, bem do Elon Musk. Por que que a Tesla virou o que virou antes dele falar aquelas coisas e depois cair tudo? Porque ele desafiou uma verdade universal que ninguém olhava. Então, assim, antes de como é que você é inovador no planeta? Você é inovador através de desafiar verdades universais, e para você desafiar verdades universais, o que que você tem que fazer? Se anular. A gente já deixa marcado um podcast para falar só sobre esse assunto, porque eu tô com uma certa dificuldade de terminar, mas eu quero terminar com uma pergunta provocativa e talvez até depois de toda essa, né, essa viagem que nós fizemos, voltar um pouquinho, mas para um presidente hoje de uma empresa da indústria de alimentos, para uma executiva que está na área de saúde, para um C-level de tecnologia, como? Assim, como que eu posso pegar a tua história, né, 2075 e aplicar no meu negócio que, de novo, né, que tá ali sendo abocanhado por um concorrente inesperado, tá vivendo esse mundo pragmático da meta e por aí vai. Como? Como que eu trago essa tua É, teoria para o meu mundo? eu tenho, dado palestras sobre exatamente sobre isso, como, transformar sua empresa em inovação, business, storytelling elevado à arte. E inclusive acabei de ser anunciado, um beijo enorme pro pessoal do Cubo Itaú, que eles me convidaram para ser um dos advisory boards lá, justamente para a minha missão é ajudar as pessoas de diversas indústrias. Eu continuo no meu trabalho na Oakley normal, mas, nos tempos vagos eu estou ajudando algumas indústrias, e algumas empresas a fazer exatamente isso. E a resposta é muito simples: nós somos seres humanos. Antes de serem consumidores, a gente é ser humano. O ser humano, ele não o nosso límbico, a nossa área límbica do cérebro, ela não reage a coisas pragmáticas, ao quê. Ela não reage ao quê. Não adianta você falar: "Eu vendo isso", não vai adiantar. Nós somos seres humanos e se a gente quer aplicar essa mesma lógica no nosso dia a dia, a gente tem que pensar no porquê. Por que que a gente faz? O porquê toca. Tem um exemplo muito fácil, o RH da minha empresa, e eu vou falar dessa forma que as pessoas vão entender. O RH mandou um e-mail falando assim: "A partir de amanhã ninguém pode comer e beber na mesa, no escritório. Obrigado RH". O que que eles estão fazendo? Mandando um e-mail falando o que que você tem que fazer. E eu estava num meeting despretensioso, Porque e eu estava num meeting despretensioso e eu entendi que, na verdade, a gente estava gastando tanto com a limpeza de carpete e limpeza de bancos na empresa, que a gente poderia triplicar o número de estagiários na empresa inteira, no mundo inteiro, se a gente parasse de sujar carpete. Eu vou refazer o e-mail. Queridos colaboradores, nós sabemos que todos vocês estão dando a vida pela empresa aqui e estão fazendo de tudo e tem muito trabalho. E a gente queria triplicar o número de pessoas trabalhando como estagiários para ajudar a gente a transformar a empresa e a trazer uma empresa mais jovem. Por isso a gente queria pedir encarecidamente para vocês não comerem e beberem mais na mesa, para a gente não gastar esse dinheiro com limpeza de carpete. Qual que te. Você vai chegar para uma criança: faz sua cama, faz sua cama. Ela vai fazer? Não faz. e aí fechando o nosso papo, isso só foi possível porque você se colocou no lugar de quem tá lá naquela mesa e tá vindo trabalhar e traz sua marmita e tem, fazendo esse questionamento. Exato. E aí a minha resposta para todos os mercados é o seguinte: a pessoa ela não precisa, entender toda a história que está por trás do Oakley Meta ou da Oakley, da Maxine, essas coisas que eu contei, essa piração toda, ela não precisa entender, ela precisa sentir que tem algo ali.
Geralmente a gente compra baseado no nosso límbico, que ele sente. Então, se você quer transformar a sua empresa, eu acho que primeiro é lembrar que todo mundo é ser humano, é lembrar o porquê que você faz as coisas e como isso vai afetar as pessoas e o dia a dia delas. Vou dar um último exemplo bem prático para a pessoa entender como isso pode ser aplicado para qualquer coisa. É, imagina que eu sou uma empresa que faz soluções de tecnologia para finanças. Solução de tecnologia para finanças. Eu não tenho um CFO, eu não tenho dinheiro ainda para ter uma equipe de financeiro. E é difícil demais no Brasil, tributação e toda aquela coisa. Eu desenvolvi uma solução para cuidar do financeiro da empresa. A gente cuida através de um sistema muito legal. Como é que eu vendo isso? Hey, eu tenho um sistema para você aqui que vai fazer todo o seu financeiro e você vai ficar mais seguro e custa Se tanto. você tira o logo da comunicação, vai ficar tudo igual. Isso te O mesmo inspira? exemplo. É, isso te De inspira? forma alguma. Não. Agora, se eu te falar, olha, a sua empresa precisa enxergar o futuro. E para você enxergar o futuro, você tem que parar de fazer coisas e perder tempo com coisas que são do cotidiano, que podem ser resolvidas muito mais fáceis. E além disso, você precisa passar mais tempo de qualidade com o teu filho. Então, ao invés de você ficar igual um idiota aí tentando fazer todas as contas e teu negócio, você não acha que você pode contratar uma empresa que desenvolveu uma solução para você ter mais tempo com o teu filho e para você tirar a cabeça da fumaça e ver o que está na frente no futuro? Cara, eu fui meio agressivo aqui no discurso, mas se você faz esse discurso de uma forma mais humana, a pessoa vai entender o valor daquilo, o Isso fa porquê daquilo. isso fala você deu um exemplo flertando com o mundo B2B. E a gente sempre discutiu isso no marketing, né, o B2B é pessoa para pessoa, cara, É não pessoa para faz o menor pessoa, sentido. não muda. Querido, não consigo parar, mas eu queria muito te agradecer, de verdade, eu acho que teve muita intencionalidade aqui na nossa conversa e também em tudo que você faz, e eu queria, de tudo, de muitas coisas legais que você falou aqui, eu vou pegar algo que é muito forte e tem a ver com o momento que a gente está vivendo, que o futuro, e tem a ver com empatia também, o futuro ele está sendo construído agora. Ou seja, você tem, voz ativa sobre o futuro, porque às vezes parece que o futuro ele está sendo construído por alguém que não tem nada a ver comigo, logo não é minha Você é uma vítima responsabilidade. do futuro, não, você constrói o futuro agora, o futuro não é previsto, ele é criado, a gente que cria, se a gente não toma essa responsabilidade pra gente, infelizmente o mundo nunca vai virar um lugar melhor. Então assim, e eu tenho outra regra que chama regra de 50%, 50% é culpa nossa. Eu acho que essa regra é incrível, porque eu sou responsável pelo futuro. Eu sou responsável pelo futuro do planeta, você também. Se a gente não fizer a nossa parte, se não tiver empatia em entender os outros, a gente não vai sair do lugar. Querido, muito obrigado, Prazer é foi legal demais. Caio Amato, presidente global da Oakley, a gente falou aqui sobre negócio, enfim, eu nem vou você que está chegando agora na nossa série Forbes Talk, tem vários episódios muito legais parecidos com esse para se inspirar, para pensar em estratégia. E você que já está aqui frequentemente, até o próximo episódio, obrigado pela presença, um grande abraço.